Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Joãozeira Game Designer, e estou aqui, como sempre, numa tarde tão bonita que é hoje, né, Pietro? Como é que você tá? Tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez. E não é uma tarde bonita, John. Está com 3 graus, não vejo o sol, nevou essa semana. Não tá bonito, não. Quem mandou? Quem mandou você viajar? Quem mandou querer mudar de país, né? Ah, Se é. fodeu. Eu tô aqui no calorzinho, pé pra cima, tomando minha aguinha. Ah, sim, tá mesmo. Já já vai fazer 60 graus, fica na paz. Total, né? Total, total. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. O que é que você acha que seria do GD de bolso sem as parcerias? Sem as parcerias, eu acho que seria só dois bobos falando um para cara do outro aqui, né? Eu acho que a gente teria menos engajamento, menos papos e menos visões sobre o que é a indústria de jogos hoje em dia. E é por isso que a gente gosta muito de falar com outras pessoas e também acha que o networking, né, que a gente gera aqui com o GD de bolso, faz muita, como se diz, faz muito bem o projeto. Então, ele é quase que um dos pilares do projeto GD de bolso, ter o network com outros desenvolvedores para ouvir o lado deles. Dado isso, é isso que a gente vai falar sobre aqui hoje. A gente vai bater um papo sobre o que é networking, né? E como fazer network nessa indústria vital dos desenvolvimentos de jogos. E a gente trouxe dois convidados aqui para bater um papo com a gente, dois especialistas no assunto. Então vamos logo apresentando eles em ordem alfabética. Primeiramente, nosso amigo Antônio Guaranis. E aí, Antônio, como é que tá? Opa, tudo certo? É, assim, honra inigualável estar aqui pela segunda vez agora. Como eu até falei no primeiro podcast, é o podcast que eu mais assisto e ouço aqui da indústria de games há bastante tempo, desde que eu entrei. Pô, que moral. Eu poder participar aqui é sempre deixa muito feliz. Falando só um pouquinho sobre o Antônio Guaranis, eu sou hoje em dia líder de operações na Magna Play, que é uma startup dos Estados Unidos focada na área de localização, criando tecnologia para essa área. Já trabalhei em alguns estúdios aqui do Brasil, como a Hermit Crab, na área de Business Development, desenvolvimento de negócios, e também fundei um programa de mentorias aqui no Brasil chamado Mentorias Games Brasil, que é bem bacana aí, o próprio Joezeira, mentor de game design lá, e a gente tá com coisas bem legais para 2024, principalmente nessa área de comunidade e ajudar a galera a expandir a rede de contatos na indústria. Massa. Cara, é isso mesmo. Que bom que você está aqui. A gente vai falar bastante sobre mentorias. E muito obrigado pela presença. Maravilha. E claro, nosso segundo participante da noite, nosso amigo Maurício Juliano. E aí, Mal, tudo bem, cara? Maurício Juliano sou eu, tudo ótimo. Também um prazer estar aqui de volta no GD de Bolso, meu podcast de game design favorito. E, Caraca. e é Vocês isso. estão. Eu tô me sentindo aqui. Vocês ficam falando essas coisas, eu começo a acreditar, velho. Pode acreditar. E, e é isso, estou aqui onde eu estou aqui graças ao network, como vocês mesmos falaram, e vamos ver se a gente consegue passar para frente aí, dar umas dicas para a galera de como usar esse poder ao máximo. Massa. Mal, conta um pouquinho também sobre você. O Antônio já deu uma palhinha, mas o que que você está fazendo aí da vida? Tá trabalhando no quê? A gente já conversou com você antes, né? Mas pode ser que tudo mudou. Conta para mim. Sim, coisas mudaram, coisas mudaram. Estou trabalhando hoje na Colibri, aqui em Berlim, fazendo jogos idols para Que massa. o pessoal aí que gosta de gerenciar as coisas. Então, é, E gosta de tem clicar sido, pra caramba. gosta de clicar pra caramba, quem gosta de ver número subir e fazer level up, aí é com a gente mesmo. Então é isso, Massa, que estou aqui legal. bem curtindo essa nova fase bastante e aproveitando muito. Massa, cara. Valeu. Bom, comentei novamente, né? Mas muito obrigado, gente, por estarem aqui. Vamos bater um papo.
E a gente vai falar, né, como a gente já falou, sobre network, sobre o que é network, o que que o networking faz e como ele pode ajudar na tua carreira, né? Os pontos locais que dá para fazer isso, algumas dicas e até algumas histórias de sucesso, ou talvez algumas histórias de fracasso. Eu quero as histórias de sucesso hoje de networking, né? A gente tem muitas, o Mal acabou de contar uma aí pra gente. Então vamos lá, gente. A gente está falando aqui de network, essa palavra chique em inglês, mas como sempre no GD de Bolso, eu gosto muito de dar dois passos para trás antes da gente se aprofundar nesses termos técnicos. Então eu queria ouvir de vocês o que é network. E eu queria chamar o meu amigo Pietro para explicar para a gente. Pietro, o que é network? É uma palavra em inglês que as pessoas usam para dizer de forma bonita comunicação em redes e amigos. Contatos, né? Contatos. É contatos, os contatinhos da Os indústria. contatinhos. Sim, sim, sim. Eu acho que o network, assim, é que não tem como falar dele sem falar da importância do network. Por que é importante, né? Mas começando só explicando o que são os contatos que você vai criando ao redor, ao caminho da sua carreira. Alguns contatos são tão fortes como, por exemplo, eu e o John, que está o tempo todo, a gente tem um projeto junto, a gente trabalhou junto, são aqueles contatos que estão mais ativos no seu dia a dia, né? A pessoa que você trabalha. é, e tem alguns contatos que são aqueles contatos um pouco mais distantes, as pessoas que você já trocou uma conversa ou outra, ou que você só tem ali no LinkedIn, mas existe uma rede de network, né? O LinkedIn é uma ferramenta só para networking. Eu acho que esse é o resumo do que ele é. Boa, maravilha, maravilha. Bom, eu acho que daria para a gente passar, né? Mas eu acho que estaria dando voltas, né? No geral, o Pedro explicou bem. Então, eu queria já começar a ouvir de vocês um pouco mais sobre como o networking, né? E como esses contatos ajudaram na carreira de vocês. Então, Antônio, conta para mim, cara, já aconteceu com você? Como é que foi essas experiências? E como é hoje trabalhar com networking para você? Cara, assim, o Netflix fazer isso, né? Essa questão de rede de contatos e, como eu gosto de falar, alimentar e cultivar esses relacionamentos, foi o que me trouxe para a indústria de jogos. Uhum, Acredito, das 4 empresas que eu já trabalhei full time, 3 foram através de networking. 3 foram, não foi através de cadastrar para uma vaga, sim, passar sim. todo o processo seletivo. Claro que eu fiz tudo isso nas empresas, mas através de outra perspectiva, através de outro caminho, que foi através de conhecer as pessoas, de cultivar esse relacionamento antes do que você precisasse, né? Então, para trabalho, isso me ajudou muito, mas muito além de conseguir vagas e de conseguir oportunidade de emprego, o crescimento que você tem como indivíduo, o crescimento que você tem como um profissional na sua área, quando você começa a ter esses relacionamentos com profissionais mais sênior, com profissionais de outras áreas até, por exemplo, eu trabalho com business development na área de negócios, mas eu tenho muitos mentores de game design, tenho mentores que são ali da área de desenvolvimento, e isso acaba também te dando muito background para você entender de produto, porque eu vendo jogos, eu falo com Hoje em dia eu acabo falando mais com produtores, mas durante muito tempo eu trabalhava no estúdio, então eu tinha que entender disso. Então, eu acho que o networking pode te ajudar sim a conseguir vagas, mas ele também vai muito além, te dando muito conhecimento, muitos aprendizados sobre outra área, te tornando um profissional mais completo, e até outras coisas que vão surgindo, né? Como convites para ir em eventos, outras oportunidades que você vai acontecendo naturalmente com o tempo e que com certeza são muito benéficas. Massa. E você, Mal, como é que foi a experiência sua de networking? Isso já ajudou você na carreira? Como é que foi? Ajudou bastante. Eu diria que dos lugares que eu já trabalhei, né, os primeiros só, que realmente foi meio que tendo que se virar mesmo, porque por causa Uhum. da tenra idade, por causa da pouca experiência, essas coisas. Mas eu posso dizer que os trabalhos que eu consegui, que eu realmente queria, os que eu mais queria, foram graças a trocar ideia com pessoas, conhecer pessoas, o famoso network mesmo, como Sim, falamos. E é uma coisa assim extremamente importante, não só como
Antônio falou, não só para você conseguir aquela sonhada vaga de emprego que você quer, como também para solucionar, para conseguir solucionar problemas, melhorar seu game design em si. Tipo, você pode estar extremamente passando bastante tempo pensando em uma solução para o seu jogo, que se você conhece, se você faz network, você conhece o pessoal da indústria, você vê que um colega de uma outra empresa conseguiu solucionar aquilo no jogo dele, você pode só mandar um e-mail, só mandar um Telegram, um Uhum. Zap, falar, cara, como foi que você fez isso aí? Facilita muito e ajuda muito a gente, o, ajuda muito o game design em geral como um todo a avançar. Que massa, que massa. É bem isso, né? Vocês já até comentaram, já está começando a falar sobre isso, né? Que não necessariamente é só esse contato inicial ou contato para vaga, né? Ele serve para mais do que só, me indica lá, né? O indica lá, claro, existe, né? Mas ele é mais do que isso até, né? Ele é uma ferramenta que a gente utiliza até dentro da indústria no geral. Massa. Agora já começando a falar, né? Muito provável, muitas pessoas que ouvem aqui o GD de Bolsa são pessoas que estão começando na carreira, estão querendo entrar na carreira, e eu queria entender com vocês como é que vocês fizeram para ter essas primeiras contatos na indústria, né? Como é que vocês começaram a criar essa rede de contato de vocês? Então eu queria algumas dicas, pequenas dicas para quem está começando, né? Aonde eu vou, o que que eu preciso fazer, o que que vocês viram que funcionava e o que não funcionava. Vocês têm alguns exemplos para mim? Queria, Pietro, vamos lá, como é que você foi criando a sua rede de contatos? Cara, eu acho que eu já comecei num local que me oferecia muito contato, porque eu comecei na universidade, né? Ah, legal. E eu comecei num grupo de estudo, então, tipo, eu comecei com meus grupos, com meus amigos, literalmente. Eu acho que minha primeira rede de contato dentro da indústria foram os meus amigos de faculdade. E a gente fazia parte desse laboratório, esse laboratório, eu acho que uma pessoa que eu agradeço muito a minha carreira, assim, era o meu professor. E esse professor, ele tinha já uma rede de contato. Então, eu utilizei, de certa forma, uma rede de contato dele, né, para começar a entrar na indústria. É bem normal, né, para ser sincero, né? Principalmente a galera que está começando na faculdade, né, tem Sim, sim. essa questão, né? Então eu utilizei esse professor, ele tinha esse contato, eu comecei trabalhando com ele no laboratório dele, e eu acabei, a partir dele, conseguindo empregos na indústria, né? Eu falei, professor, eu tô querendo entrar, o que é que você vê? E foi num momento que a indústria, ainda hoje, né? Mas a indústria sempre, no início, foi muito mais fechada para contratar gente de fora. Então, sempre ia por indicação, era muito mais fácil, até mais do que é hoje. Então, foi nesse momento que eu comecei a criar e comecei obviamente, aí em cada emprego eu conheci umas pessoas, elas iam para outros lugares e aí ela foi crescendo. Eu acho que foi assim que eu comecei. Eu acho que esse é o exemplo que eu posso dar. E aí eu pergunto ao Mal, como é que foi que ele começou? Vai ser, concordo plenamente com essa sua ideia. Para começar, realmente, no meu caso, foi não só a faculdade na graduação, como também, novamente, universidade no mestrado. Existia, né, por bastante tempo, já tem sido refutado isso, essa ideia de que faculdade não ajuda em nada, atrapalha o seu desenvolvimento, você tem que estudar sozinho, mas realmente, em questão de network, nada ajuda melhor a gente começar do que isso, porque, como o Pedro falou, você vai ter um professor, seu professor vai conhecer gente pra caramba, porque imagine quantos alunos já passaram por ele, e daí você começa a criar esse network, né? E uma coisa que tinha, no meu caso, eu vou falar mais do mestrado aqui, que eu dei a sorte de conseguir fazer um mestrado na Universidade de Nova York, e eles tinham muitos eventos. Então, você tinha eventos em que ia muita gente da indústria para lá, e os professores também eram pessoas da indústria e eram pessoas conhecidas. Então, a partir disso, você ter acesso a essas pessoas e pegar um pouco do conhecimento deles e aprender com eles é algo assim extremamente valioso. E claro, né, a universidade te ajuda muito a começar uma conversa, né? Tipo, você não é só, tipo, eu sou essa pessoa aqui que está tentando fazer um jogo na casa dos meus pais. Não, eu sou aluno da universidade tal, estudei estudo com o professor tal. Aí disso aí você já começa uma conversa com a possível pessoa que pode ser
um novo amigo, quem sabe. O Mal, e eu acho que você traz um ponto que é muito legal, são os eventos em época de universidade, né? Porque tem eventos hoje que eu, você, o John, a gente pode olhar e falar, pô, não vale tanto a pena ir nesse evento de game design, eu não vou aprender muito e o contato vai ser com o estudante, provavelmente, o que não me ajuda muito, né? Mas quando você está na universidade, esses eventos eles são essenciais para você conhecer um cara que está fazendo outro curso, alguém que está na indústria, um palestrante que vai lá. Não é nem para chamar atenção, eu acho que é muito pouco para chamar atenção. Muita gente faz, vai no evento, você vai chamar atenção e as pessoas vão te reconhecer. Eu acho que não é tanto assim, mas é você encontrar aquela pessoa que está ali, né? Pô, vamos trocar uma ideia depois, vamos marcar um café. E você fica encontrando naquele momento. Em algum momento pode ser que vocês trabalhem junto, ou pode ser que, pô, a pessoa começa a ter algo para fazer e te chama, porque, pô, lembrei daquele cara no evento. Um exemplo que bem clássico que eu posso dar era, tipo, assim que a gente entrou na universidade, tinha uma festinha que era só todos os alunos que entraram nesse semestre ia para um bar, e aí ficava conversando. E aí nisso conheci algumas pessoas de outros cursos e esqueci, né? Não imaginei que nunca ia ser necessário. Mas aí tá, a gente estava trabalhando junto com um colega para fazer UX e user testing junto com ele. E esse colega está fazendo um jogo político, né? Uma simulação de política. E aí Uhum. eu lembrei que nessa festa eu conheci pessoas de um curso de mestrado chamado Arte e Política. Eu falei, Caraca. gente, posso chamar alguém daí, né, para testar o jogo. E foi batata. Encontrei o pessoal, chamei eles, foi muito massa. Cada um ganhou algo, né? Eles jogaram um jogo legal e a gente ganhou o feedback bem importante do público-alvo aí. Muito massa. E você, Antônio, você também começou pela faculdade ou para entrar na indústria ou não? Você, sei lá, foi de alguma outra maneira que você começou esses primeiros contatos? A minha história é um pouco diferente, assim, eu acho que a universidade, como eles falaram, é um excelente lugar para conhecer pessoas. É muito importante nesses primeiros passos, principalmente se você é uma pessoa que não é tão sociável, que não é uma pessoa tão extrovertida e que tem essa dificuldade maior em criar esses relacionamentos sociais, começar no que te deixa confortável, em lugares controlados. E a universidade, eu acho que é um ambiente muito bom, exatamente porque você vai ter pessoas ali que também estão querendo crescer na área e você vai ter professores que hoje em dia, em sua maioria, né, já têm uma experiência na área, já tem uma rede de contatos deles, como o próprio Pietro trouxe. Então, não foi o caminho que eu fiz. Eu acabei trilhando um caminho um pouco diferente, mas eu concordo com tudo que eles falaram sobre o ambiente da universidade. O caminho que eu fiz, eu acabei saindo do ensino médio e tendo que começar a trabalhar um pouco mais cedo. E a forma como eu fiz, eu estou começando, inclusive, pessoalmente, a criar um certo material sobre isso. E eu gosto sempre de separar em algumas etapas, né? Então, a primeira etapa, que eu acho que é bacana, antes de você começar, você se preparar. Então, assim, putz, o que é que você está querendo aprender? Quais são as áreas que você quer? E até se você for, por exemplo, como o próprio Maurício falou do LinkedIn, putz, manda mensagem para o game designer que você conheceu de um jogo legal ou de alguém que você admira, se prepara antes. Então, tipo, poxa, prepara seu perfil no LinkedIn, bota o seu nome, a sua experiência, onde é que você tá, o que é que você faz. Faz esse primeiro cuidado que vai aumentar muito as suas chances de conseguir um papo e de conseguir tudo isso. Eu recomendaria também, né, já para não me alongar em universidade, ir em programas que já existem da indústria, seja programas da própria universidade, seja programas como mentorias, seja programas de organizações como a IGDA, como a Abra Games, como a AD Jogos, que são programas que vão tirar essa primeira barreira, né? Porque todas as pessoas que estão ali no programa já concordaram em dar mentorias. Então, elas já estão abertas a a criar esse relacionamento. Então, a barreira vai ser muito menor. Manda mensagem para as pessoas. Eu recomendo que você tenha uma certa compreensão porque, enfim, todos nós vivemos uma vida fazendo várias coisas e temos nossas responsabilidades no trabalho, principalmente se você for falar com pessoas mais sênior ou pessoas que já estão em um trabalho, então você tem que ter um pouco de compreensão até que às vezes a pessoa não vai te responder no mesmo dia, às vezes a pessoa não vai ter a disponibilidade melhor do mundo. Então, principalmente nesse começo, eu lembro muito bem
que quando as primeiras pessoas que eu abordava e que, assim, eu quero conversar com ele, eu quero conversar com aquele, às vezes ele só tinha agenda para mim 2, 3 semanas depois. E tudo ótimo. Ok, eu vou continuar falando com outras pessoas, deixo minha mentoria marcada com ele daqui a 3 semanas e vou conhecer outras pessoas. E isso foi muito importante, porque você ter essa disponibilidade, você ter essa compreensão, você entender que o cara não tá fazendo isso porque ele é soberbo, porque ele acha que ele é melhor, não sei, porque realmente ele não tem tempo. E quando você começa a fazer isso, você vai ver que as pessoas elas são gratas por você ter essa compreensão, porque nem todo mundo tem, e você vai começando a criar esses relacionamentos de uma maneira muito legal. E aí a segunda dica que eu daria seria se organize. Assim, não tô dizendo, hoje em dia, eu pessoalmente, eu tenho todo um workspace no Notion para os meus relacionamentos, onde eu tenho todos os meus mentores, que hoje em dia são 30, 40. Quando foi a última vez que eu falei com eles, o que que eu falei com eles, quando é que eu tenho que falar com eles pediram para fazer alguma coisa, enfim. Você não precisa disso. Quando eu comecei, eu não tinha isso, eu comecei a fazer isso esse ano, 2 anos depois de começar a fazer as coisas. Mas é bom você ter algum tipo de organização para que você não perca esse contato. Como assim? Imagine que você está na universidade, você vai num evento, e você conhece uma pessoa super legal, que está fazendo algo que você gosta, só que você não pega o contato dessa pessoa. Existe uma possibilidade de você encontrar lá na Gamescom, existe uma possibilidade de você encontrar lá na BGS, não sei o que existe. Mas aí existe uma possibilidade muito maior de você não encontrar. Então, tem alguns mecanismos para você manter esses contatos dentro da sua organização. O melhor que eu acho é o LinkedIn, porque no LinkedIn você já começa a ter o hábito de usar o LinkedIn mais vezes, e você tem ali como o que a gente chama, sei lá, a sua matriz. Então, o LinkedIn é bom que quando essa pessoa mudar de emprego, você já fica ali, poxa, vou mandar um parabéns para ela. É aniversário da pessoa, o LinkedIn te manda uma mensagem. Quando você precisar, você trocou de emprego, aconteceu qualquer coisa, você já tem ali. Então, um hábito bom é todas as pessoas que vocês conhecerem em evento, seja, sei lá, em uma festa, se é da indústria de jogos ou é uma coisa que você acha que pode ser trabalho, pede o LinkedIn da pessoa, já se conecta com ela lá e deixa lá. Que no pior das hipóteses, você vai ganhar uma conexão e você vai ter a pessoa, o contato ali direto para quando você precisar, para quando surgir uma oportunidade que você lembre dela, você não perdeu esse contato. Boa, eu acho que a gente já deu algumas dicas bem legais aqui para quem está entrando. Só queria comentar um ponto até que o Antônio falou sobre a soberba, né? Eu acho que é uma dica sobre como você não perder sua rede de contato. É, eu acho que uma coisa que, desde a faculdade, assim, saiba cultivar as pessoas e não chega, pô, eu sou o game designer mais foda aqui da faculdade, fodam-se vocês, porque isso pode virar contra você. Muita gente, eu conheço gente que perdeu o emprego, seja dentro do emprego ou tipo, perdeu uma oportunidade simplesmente por causa que alguém dentro do contato ali naquela empresa não gostava dele ou tinha algum problema com aquela pessoa e a pessoa fica de fora. E muita gente fica de fora mesmo da indústria por soberba, por ser uma pessoa difícil de lidar. Então, essa é uma indústria, apesar de grande, ela é pequena. Pequena globalmente, assim. Eu trabalho hoje com gente que o John conheceu em São Paulo, sabe? Então, é muito tranquilo alguém chegar no John e dizer, pô, John, e esse cara aqui? Total. E aí a pessoa vai dizer, pô, contrata não, é mó paia. Já teve muitas vezes de gente me ligar e perguntar, pô, e esse cara aqui, o que é que tu acha? E eu ter que ser honesto no cenário, de, pô, o cara é gente boa, mas talvez não seja tão legal para o que você está procurando. Então saiba cultivar os seus contatos. É muito importante esse cenário, sim. Mas entrando nesse lugar de dicas, eu queria saber como é que uma rede pode ajudar a gente a conseguir emprego, né? E aí, John, você não respondeu nada até esse momento. Eu queria saber, a sua rede já ajudou você a conseguir algum emprego? Cara, legal, boa pergunta. Na verdade, sim, para ser sincero, alguns empregos, né? Eu acho que antes, quando eu até estava já fazendo estágio, nem era na indústria de jogos, eu consegui, por indicação, né? Que no final de contas é isso, né? É o QI, né? Que a galera sempre fala, que é o quem indica. Que basicamente a pessoa muito tem esse redes sociais, as pessoas veem, eu tô procurando essa tal pessoa, muitas vezes o cara fala,
ok, eu estou procurando um artista ou um game designer, alguém que está aqui na empresa agora conhece alguém que é bom, e essa pessoa faz essa indicação, né? E com isso, você meio que já ganha alguns pontinhos, né? No momento das entrevistas e tudo mais. E é muito bom porque você já chega com moral, pode-se dizer assim. Claro, você vai ter que passar pelos testes e tudo mais, conversar com todo mundo para ver se você tem fit, mas meio que você já chega na frente de um cara que só literalmente se cadastrou lá num formulário da vida, né? E já aconteceu nesse estágio que vocês comentaram, que eu comentei, já aconteceu também no emprego que eu tô agora, né? Um amigo meu, o pessoal tava procurando um novo game designer na empresa que eles estavam querendo e ele achou que o perfil meu funcionava muito para o que eles estavam procurando e eu, literalmente, a moça veio atrás de mim pelo LinkedIn, mandando mensagem falando que se eu queria sentar para bater um papo com ela e rolou tudo muito bem, né? A gente bateu um papo, eu falei depois com os desenvolvedores e hoje em dia estou empregado, né? Então, cara, é muito legal. Eu acho que é uma mão na roda ter esses contatinhos e porque no final das contas uma pessoa indica a outra, né? E também tem vantagem de que muito provavelmente você vai saber das vagas antes de todo mundo. Você vai saber dessa vaga nova, né? Por exemplo, essa vaga que eu entrei, em nenhum momento eles divulgaram nas redes sociais. Eles estavam ainda fazendo uma análise interna e tentando pegar algumas pessoas que eram indicações e acabou que nunca houve um processo seletivo gigante. Eu já cumpria todas as necessidades da vaga e eu entrei na frente, principalmente por causa dessa indicação. Então, sim, acho muito massa. Não, e essa ferramenta de indicação é uma coisa que as empresas valorizam, né? Muita empresa até dá um bônus para você. Pô, se você ajudar a gente a conseguir um funcionário, a gente te dá um bônus. Eu acho Verdade. que eu já ouvi falar de alguma empresa aqui no Brasil, ou aí no Brasil, que ela dava um switch para quem conseguia Ah, sim. contratar uma pessoa. E às vezes até, pô, a gente tá com uma vaga de diretor. Se alguém ajudar a gente a conseguir contratar um diretor, a gente vai dar, sei lá, uma viagem, alguma coisa assim, porque às vezes é muito difícil contratar pessoas em certos níveis. Então, eles aumentam a recompensa e, como você falou, né? Às vezes essa vaga não chega nem a aparecer no mercado, simplesmente porque internamente as pessoas já têm boas indicações, que é uma forma para o RH menos custosa e mais rápida de achar boas pessoas, né? Porque alguém que conhece na empresa e você estando dentro da Perfeito. empresa, você também não vai se queimar, né? Não vai, pô, vou indicar aqui o John, mas na verdade eu odeio trabalhar com o John. O John é uma pessoa difícil de lidar. Você não faz isso, né? Você indica alguém que você acredite e confia. Eu já deixei de indicar pessoas, pessoas já chegaram até mim, pô, me indica para essa vaga aí, eu, pô, não rola. Eu não vou indicar porque eu não vou botar o meu na reta por essa pessoa. Para você ter ideia, quando eu entrei no primeiro dia que eu fui, meu primeiro dia de trabalho, eu bati um papo com a menina do RH, né? Depois de eu ser contratado e tal. A primeira coisa que ela fez, depois de, claro, a gente ter uma primeira introdução, é ela perguntar se eu tinha alguma indicação para artista. Eu falei, caraca, realmente, né? É uma teia de aranha quase que vai se formando, né? Muito legal. Tipo, porra, já mostra assim, cara, eles viram que funciona para mim. Porra, será que tem algum cara parecido, né? Alguma pessoa parecida que também funciona? Elas querem muito, né? A galera tá sempre procurando essas vagas, que é quase que uma mina de ouro. Achar uma pessoa rápida, que funciona, que todo mundo já conhece, já trabalhou junto. É bom para todo lado. E às vezes nem você nem acontece nem de saber, né, de alguém, tipo, de um artista, mas você, pô, mas eu tenho amigos artistas, deixa eu mandar ali. E aí você vai e pede Isso. uma indicação, sei lá, pra Patsy, e a Patsy faz, pô, conheço fulano aqui. E por você confiar em Patsy, Patsy confiar naquele fulano, você acha que é uma boa indicação, né? Uhum. Então tem esse alcance. E aí eu queria perguntar pro Antônio, como é que é, por exemplo, entrei nesse mercado. Como é que eu posso utilizar um mentor ou o sistema de mentorias para me ajudar a essas indicações exatamente? Como é que um mentor pode me ajudar? Porque muitas vezes pessoas se aproximam de mim, não para pedir indicação, mas, pô, deixa eu pegar umas dicas contigo. E em alguns momentos eu vejo uma oportunidade e faço, pô, tem aquele menininho lá. Talvez seja alguém para eu indicar. Como é que um bom mentor pode ajudar nesse processo, Antônio? Cara, acho que você foi bem, assim, perfeito na colocação agora e quero que eu queria pontuar que a indicação, na minha visão, ela deve ser vista como consequência, não como objetivo. E o que isso quer dizer, né? Eu acho que o próprio Joe acabou de falar que ele foi indicado por um amigo. Ele não foi indicado por uma pessoa que ele chegou e falou, me indica porque eu tô.
Não, foi uma relação que já tinha sido cultivada antes, que já tinha sido desenvolvida antes, e que quando chegou o momento ideal, quando o timing estava certo, rolou a indicação. Como o próprio Pietro trouxe agora. Eu acho que não é saudável você entrar em uma relação já pensando nisso do ponto de vista assim, vou falar com ele porque eu quero que ele me indique para aquela vaga. E por que isso? Porque se seu objetivo é esse, pode acontecer e vai acontecer várias vezes que você pode não ter o melhor perfil para vaga, eles podem não estar contratando no momento, o mentor pode estar passando por alguma coisa, e aí, você na sua cabeça, meu objetivo era conseguir a vaga, não consegui, vou dar tchau pro mentor e vou procurar outro mentor que possa me dar uma vaga. Eu acho que isso não é saudável no longo prazo. Então, o que eu indico é você falar com pessoas que você admira. Eu tenho um hábito que eu criei desde há bastante tempo, que é todas as pessoas que eu admiro, eu colo nelas. Independente da área que elas estão, eu quero conhecer elas, eu quero conversar com elas, eu quero me conectar com elas, eu quero ajudar elas, eu quero agregar valor a elas, porque eu acredito que pessoas boas se encontram ao longo do caminho. Então, se eu não tenho oportunidade hoje, cara, se essa pessoa está construindo um projeto legal, se essa pessoa está fazendo um jogo legal, a gente vai se encontrar em algum lugar. E eu já quero ter cultivado essa relação, eu já quero ter começado essa relação antes de que eu precise dela, antes que isso venha acontecer. Então, isso é um toque que eu gosto de dar, principalmente até em programas como mentorias, para você procurar desenvolver um relacionamento antes. É você conversar com eles e entender que existe muito valor que você vai aprender se você não tiver um emprego naquele momento, mas se você tiver paciência, tornar isso um hábito, então ter mais de um mentor em algumas diferentes áreas, em alguns diferentes países até é bacana, você vai ver que no longo prazo, essa vaga não foi, talvez aquela não foi, mas você vai criando valor na visão dos seus mentores. Eles vão vendo que você é uma pessoa responsável, eles vão vendo que você é uma pessoa com talento, como o próprio Pietro trouxe. E quando o time for certo, vai ter indicação. Mas buscar isso de uma maneira é, que eu entendo que isso é difícil, até o que eu estou falando. Às vezes você está passando por uma situação difícil e você precisa de um emprego com uma certa urgência, mas toma cuidado porque isso pode até dificultar você desenvolver um relacionamento quando você começa dessa forma. Então, eu sempre, quando eu estou mentorando outras pessoas nessa área, eu indico sempre ela falar com pessoas que ela admira e que ela gostaria de que fossem mentores, independente de vagas, no curto prazo. E no médio prazo, quando você já tem essa relação, a indicação vai vir naturalmente quando o timing for certo, ou até não necessariamente de mentores, né? Como você vai conversando com as pessoas. Essa semana me pediram duas indicações para, eu preciso de um desenvolvedor aqui, preciso de um artista ali. E até hoje, para mim, está sendo difícil. Uma das coisas que a gente está pensando no Mentorias é como é que a gente cria soluções para isso. Mas o ponto maior é esse. Procurem desenvolver relacionamento antes de você pedir, né, a indicação. Ô, Mal, e você comentou, né, que você conseguiu boa parte dos seus empregos por indicação, então eu queria ouvir um pouquinho disso. Mas aqui eu vou até roubar. Eu sei que você utiliza sua rede não só para pedir uma indicação no emprego, mas também durante o processo de entrevista, né? Durante o processo de teste, você pede aquelas dicas. Eu sei que o John também faz isso, e como eu sei, né? Porque eu já fui ativado pelos dois. É, então eu queria entender como é que você utiliza essa ferramenta, como você utilizou, não só para indicações, mas também durante o processo de entrevista. Com certeza. E até fazer piada aqui, não sei como que o Pedro sabe disso, espião, mas realmente ele foi uma das pessoas que eu pedi dicas, mas sim, com certeza. A partir do momento que você tem uma rede de pessoas que você tem um relacionamento assim, como é que pode dizer, minimamente confiável, talvez, para o outro termo correto talvez me fuja agora, mas você pode também não só pedir ajuda nessas pessoas para conseguir um emprego, como também para comparar pedir dicas de entrevista, comparar coisas, o que você faz em testes. Então, se você
pede indicação para uma pessoa, essa pessoa é sua amiga, e você entra no processo seletivo, muito provavelmente essa pessoa também não vai ter problema nenhum em lhe dar informações importantes, como o que a empresa gostaria mesmo de ver nessa vaga, como que a empresa trabalha, tirar algumas dúvidas importantes para o processo seletivo também, tipo, tava para dar exemplo de uma coisa que não deu certo, né? Não consegui a indicação, mas perguntei para o meu colega do mesmo jeito, como que o pessoal funcionava lá no na Riot, né? E esse meu colega, ele falou na época, não, aqui a gente normalmente é game designer, mas também programador, a gente é designer técnico, a gente faz pensa as coisas e também faz o design das coisas e também implementa no jogo. E aí, Uhum, tipo, essa informação você não vai achar no site da Riot, por exemplo. total. Mas, exato, mas já foi o suficiente para eu saber, tá, não vou nem tentar, porque eu não conseguiria trabalhar lá por enquanto. Então, mas já saí com a lista de coisas para estudar, caso eu quisesse no futuro ir para lá. Então, e é legal que, tipo assim, isso é uma dicasinha para que, por exemplo, na entrevista de emprego, claro, se você tiver o perfil que tem essa mão mais técnica, você comentar, sabe? Porque com certeza isso Com vai chamar a certeza. atenção ali da pessoa que tá te contratando, da pessoa que tá te entrevistando, vai já crescer os olhos e você tá na frente, no final das contas, né? E claro, é exato. E também tem os famosos testes, né? Normalmente, uma entrevista para trabalhar com jogos vai te pedir um teste. Na maioria das vezes. E você tendo um amigo seu que já está naquela empresa, ele vai poder lhe ajudar também bastante com, tipo, para saber se o teste que você está entregando é algo que a empresa vai curtir muito. Se você está trabalhando já do jeito que a empresa quer. E mesmo que você não conheça ninguém lá, mesmo que você tenha conseguido essa indicação, você pode também falar com um mentor, com alguém que saiba mais de game design do que você, para revisar o seu trabalho, para ver se está completo, se você realmente pegou realmente fez tudo que o teste pedia. Então, realmente, eu acho extremamente valioso essa rede de contato para isso e uso mesmo, não tem problema nenhum. Bom, gente, agora eu queria ouvir falar um pouco como é que vocês utilizam hoje as redes sociais, né? Eu queria entender o poder das redes sociais na relação que vocês têm, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir mais, né? Como criar essas conexões via redes sociais e se vocês já tiveram alguma história em relação a isso e como vocês utilizam para, por exemplo, se conectar com as pessoas ali dentro, né? Então, Antônio, eu sei que você utiliza muito o LinkedIn, a gente já comentou, mas além mesmo do LinkedIn, outras ferramentas de sociais que você utiliza, como é? Bom, então, como já falou aí, o LinkedIn é a minha principal. Principalmente as primeiras vagas, todas foram pelo LinkedIn. Depois, quando você vai desenvolvendo os relacionamentos, às vezes eles vão indo para outras redes, como, por exemplo, WhatsApp, Instagram e tudo. Confesso que eu sou um velhinho em relação a redes sociais. Não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho Caraca! TikTok. Tipo assim, tem um Instagram ali pessoal, mas eu não uso. Eu tenho muito problema, assim, eu acho que essas redes sociais são mais difíceis para mim de lidar por conta de ansiedade e tudo. O LinkedIn acaba sendo a melhor para mim porque é uma coisa que eu gosto muito do trabalho. Então, não vou poder falar muito sobre Instagram e outras coisas, mas sobre LinkedIn, eu recomendo muito vocês terem alguma presença lá. Minimamente, sabe, um perfil legal com o que vocês estão fazendo, que vocês atualizem de tempos em tempos, e idealmente que vocês consigam falar com as pessoas lá, que vocês consigam começar a trocar ideia, seja com pessoas que criam conteúdo, seja com pessoas que trabalham em empresas que você gostem. O Mentorias hoje, por exemplo, ele funciona todo no LinkedIn. Então, a gente É tem um verdade. site que as pessoas veem, mas as pessoas têm que ir no LinkedIn. E eu fiz isso de propósito para estimular as pessoas a criarem o LinkedIn, quem não tinha, e a começarem a ver o potencial da plataforma. Dando algumas dicas mais práticas, né? Ah, tá bom, o LinkedIn é legal. Vamos começar no LinkedIn. Como eu comecei quando estava ali, que eu não tinha emprego, né? Quando eu entrei no LinkedIn, eu não conhecia ninguém. Eu recomendo muito você já começar a seguir pessoas e interagir com elas. Então, um cara, por exemplo, que eu sou muito fã, que é o Batista.
que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir. Ele falava de game design, para vocês terem uma ideia. Eu sempre fui de negócios, mas eu gostava muito de aprender sobre game design com ele. Hoje em dia é um dos meus maiores amigos da indústria, mentor no Mentorias. E você vai comentando, consegui falar com ele me deu algumas dicas, principalmente em relação à criação de conteúdo. Então, poxa, se você é um game design, fala dos jogos que você quer, fala do design que você acha interessante, tenta agregar valor para as pessoas assim, e com o tempo você vai começando a conhecer outras pessoas que vão ver os seus posts, que vão ver o que você está fazendo, e você vai se conectando naturalmente. A outra dica que dialoga muito com o que eu falei de programas como mentorias, é você mandar mensagem para as pessoas. Uma dica que a gente sempre reitera, que a própria Érica falou já, eu falei, vai mandar uma conexão, vai fazer alguma coisa no LinkedIn, deixa uma mensagem, por favor. No geral, assim, é muito, principalmente se você vai falar com uma pessoa que já tem uma carreira estabelecida, que já é uma pessoa que tem alguma atração no LinkedIn, às vezes essa pessoa recebe muitas conexões, recebe muitos, abordagens, e se você não deixa uma mensagem muito básica, oi, eu sou tal pessoa, estou estudando isso, gosto do seu trabalho fazendo aquilo e queria muito trocar ideia com você. Cara, só isso já dá um valor tão grande, mas tão grande. Eu sei que se você tem um LinkedIn básico, você só tem 5 conexões com mensagem por mês, mas tenta deixar um comentário legal antes de enviar a conexão, ou tenta ver se vai no e-mail, que às vezes algumas pessoas podem mandar. Enfim, procura ter uma mensagem, uma abordagem bem intencional e diferenciada, né? Se você fizer somente ali mandar um pedido de conexão, vai ser bem difícil você ir conseguindo criar esses relacionamentos, principalmente no começo, quando o seu perfil ainda não meio que fala por si, né? Quando você já tem um perfil forte, às vezes você manda um pedido de conexão, a pessoa dá uma olhada no seu perfil e fala, pô, esse cara trabalha ali, esse cara já fez isso, a gente tem 200 conexões em comum, vou aceitar, por que não? Mas no começo você não tem 200 conexões em comum com ninguém, porque você não tem conexão nenhuma. Então você vai ter que dar um gás ali para principalmente ganhar essa atração inicial. Massa. Pietro, você, alguma dica por aí em relação às redes sociais? Como que você utiliza elas hoje em dia para formar essas redes? Cara, eu acho que as redes sociais, elas. O GD de bolso, a gente utiliza ela bastante, né? Sim. Muita gente que chegou por aqui é, não são só nossos amigos, mas pessoas que a gente conheceu via as redes. Vai ter um episódio que a gente, não sei se já lançou, vai ter lançado, depende quando esse episódio vai estar no ar, sobre escape room. E eu fui procurar o GD no LinkedIn. Entrei em contato com um cara e fiz, cara, vamos trocar uma ideia. E muitas vezes o LinkedIn ajuda a gente a ter conexões nesse cenário, né? É, já antes de estar na King também, já conheci algumas pessoas da King por causa disso. Mas hoje eu acho que eu tô muito mais num lugar de estar construindo uma rede num país novo, mas também estar tentando estabelecer uma rede no Brasil para a ideia de GD de bolso, né? De fortalecer esse cenário e tudo mais. E eu tenho recebido muito contato das pessoas. Então, tem muita gente que, principalmente quando a gente lança um episódio, é muito engraçado, assim, eu acho que toda terça-feira que a gente lança um episódio, aparecem umas duas, três pessoas que viram o GD de Bolso pela primeira vez e faz, esses são as pessoas que produzem? Deixa eu mandar uma mensagenzinha, assim, e, Sim, sim. e entre em contato, e muita gente entra em contato ali para trocar uma ideia, né? Eu sou uma pessoa meio blasé na vida em geral, assim, quando eu tô com os meus amigos mais próximos, eu falo bastante, mas normalmente eu sou uma pessoa meio blasé, mas quando as pessoas vêm para conversar comigo, eu posso não responder na hora, mas eu sempre troco uma ideia, tento dar as dicas mais importantes que eu possa. É só aquele negócio, né, que eu acho que fica uma dica aqui também para quem está tentando montar uma rede. Tem perguntas que as pessoas não podem responder mesmo. Eu não posso responder sobre tudo e não vou falar quais são as dicas, como é que a gente utiliza ferramentas dentro da King. Isso eu não posso, nem devo falar em nenhuma empresa. Então, toma cuidado também nas perguntas que você faz, sabe? Tem um limite, assim. Uma coisa é eu conversar sobre isso com o John, outra coisa é eu falar com você que acabou de me adicionar no LinkedIn. Pode crer, pode crer. Mas eu acho que é isso. Mal, você tem alguma coisa diferente que você faz nas redes sociais?
Tipo, realmente acabo caindo na maldição de ser blasé também, às vezes. E eu sei que isso não é muito possível assim. O LinkedIn, ela acaba sendo mais tranquila, porque ela é feita para isso. Então, quem está lá sabe que tem que esperar, que vai esperar já essa questão do network acontecer. E você pode só, como o Antônio falou, você pode só viver sua vida profissional, que o LinkedIn ele vai sendo preenchido. Que é claro, não sozinho, você vai preenchendo seu LinkedIn com suas experiências e isso vai crescendo você naquela rede. Enquanto que hoje em dia no TikTok, mais TikTok, Instagram um pouco menos, em game design você tem que estar produzindo muita coisa para aparecer, você tem que estar mostrando o que você faz, você tem que estar tendo trailer, se você está fazendo um jogo, você tem que estar mostrando seus trailers, mostrando cenas de desenvolvimento, se você trabalha numa empresa, você tem que trabalha em outra coisa, tem que mostrar que você foi fazer uma palestra, você foi para tal evento. Então, essas coisas assim, eu acabo não fazendo muito isso fora do LinkedIn, mas diria que é importante para quem quer seguir por esse caminho, com certeza. Eu só queria pontuar uma coisa que eu acho uma coisa que a gente não precisa fazer é todo mundo ser um influencer de LinkedIn ou Instagram hoje. Você não precisa tornar a sua profissão uma coisa que esteja bombando, né? Nossa, deixa eu falar tudo que eu estou produzindo aqui no LinkedIn. É legal que você compartilhe informações para as pessoas verem, mas não se preocupe em ter que postar, fazer um post por dia e ter um alcance de A, B, C ou D. É, Cara, a minha designer director é uma pessoa foda e ela não usa as redes sociais de forma alguma. Então, nem todo mundo precisa ser um influencer de redes sociais, que isso é um negócio que o cenário de hoje leva a gente, né? Uma coisa é o GD de bolso, que está precisando, porque a gente quer divulgar o conteúdo. Outra coisa é você, não se coloca nessa noia, mas se você tem coisas legais para compartilhar, compartilha sim. É sempre legal ver o que todo mundo está produzindo, né? É, se você quer, né? No final das contas. Isso. Mas não entre na pressão de ter que. É, exato. Não use, não faça isso mais a sua profissão do que sua própria profissão, né? Total. Exatamente. E às vezes até fica falso. Você vê algumas pessoas compartilhando os negócios, fica falso. E saiba utilizar cada rede social também, né? O LinkedIn tem uma forma de falar que não tem no Instagram, que não tem no Twitter, que não tem no TikTok. Mas eu vou trazer aqui uma pergunta delicada. E eu começo por você, Maurício, porque eu sei que você foi uma pessoa que já utilizou disso nesse momento. Mas como é que as redes sociais podem ajudar no momento que você perde um emprego? Eu trago um exemplo meu, né, que em um momento ali nossa, 2016, eu acho, eu estava para sair de uma empresa, eu saí de uma empresa, né? E aí eu conversei com o dono de outra empresa, o Túlio. Agradeço muito ao Túlio por toda a oportunidade que ele me deu. Ele fez, vem aqui na terça-feira. Foi muito engraçado. Ele fez, vem aqui na terça-feira conversar comigo. Eu fui lá, troquei meia hora de conversa com ele. Eu já conheci o Túlio, né? Da Manifesto Games, vou deixar aqui o nome da empresa. E aí o Túlio falou, você quer começar amanhã? E foi tudo porque eu participei do Game Jam e foi muito importante essa parceria nesse momento, assim. Então, me ajudou muito. E na TEPS, um pouco antes de eu entrar, tinha entrado o Felipe Calado, que já teve aqui, né? E o Calado, ele... eu não tinha perdido o emprego, mas só para dizer que, tipo, o Calado me ajudou naquele momento porque ele me conhecia e me ajudou a alavancar na Tebas porque eu podia perder a chance, mas o Calado fez, não, eu, na verdade, confio muito em Pietro. E foi isso que me ajudou a entrar na Tebas. Mas, Mal, você já teve um momento ali que você precisou desse suporte. E como é que foi, como é que agiu sua rede, como é que uma pessoa pode utilizar a rede nesse momento, né? Não, com certeza, ajuda bastante. Muitas das vezes que eu saía de um emprego e precisava de outro, ajuda bastante você, para mim pelo menos, não só mandar mensagem pro mundo, como a gente vê, infelizmente, cada vez mais como a, a medalhinha verde de Open to Work, né, lá no LinkedIn. Claro que é importante, mas às vezes falar com as pessoas ativamente. Então,
Quando eu me saí de serious games para jogos de celular, jogos comerciais, foi literalmente uma brincadeira com um amigo meu que eu conheci na universidade. Que eu falei, velho, você tá aqui no Brasil, você abriu uma empresa, tá montando lá, se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. E ele falou, não, eu tô, na verdade, numa empresa de jogo de celular, se você quiser colar, cola. E foi assim, foi muito bacana isso. Depois, quando ocorreram layoffs e demissões e tudo, aconteceu também de eu conversar com uma pessoa que eu tinha saído da empresa, e assim, mais para manter uma amizade mesmo, que era uma pessoa que eu gostava de trabalhar com ela. E aí eu falei, cara, tem como. E aí, cara, não sei, você viu aí que eu saí nesse último layoff, não sei o quê, mas vamos continuar aí trocando ideia e tudo mais. E aí essa pessoa, ela estava numa posição acho que podemos dizer que uma outra empresa já, que que era uma posição que permitiria ela me ajudar assim de uma forma mais ativa. Então ela falou: Maurício, vamos conversar aí, vamos conversar aí, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, não sei o quê. E aí nessa cerveja eu recebi um, um convite para iniciar um processo seletivo em outra empresa. E sempre assim, tipo, sempre ocorre a demissão, eu posto, obviamente, coloco lá a triste medalhinha verde. E aí as pessoas, e aí falo com algumas pessoas que eu sei que eu vou observando que possam ter alguma forma de me ajudar. E quase sempre dá certo, graças a Deus. Eu trazendo aqui uma parte por trás dos panos, né? Teve um momento numa empresa anterior que a gente trabalhou juntos, né? E eu acho que foi devido a um processo de divisão da empresa. E eu conversei com uma pessoa da outra empresa que estava ficando e eu falei, cara, o Maurício saiu, mas eu acho que vocês deveriam contratar ele. Então, é uma coisa que eu ativamente fez por trás. E eu tô trazendo isso não para mostrar como, nossa, olha como fui bonzinho com o Maurício, mas para mostrar que nesse momento as pessoas até fazem isso sem você ver, ou fazem isso por você, né? Porque as pessoas têm muito, tipo, quando você cativa, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. É, isso vai dar um monte de tatuagem merda. Fica aqui a referência. Mas o, pessoas fazem por você porque elas entendem o quão importante aquilo é. Então você vê muito nesses momentos de layoff, muitas pessoas criando planilhas. Vamos ajudar essas galeras aqui. Pessoas mandando para os amigos: Ó, eu conheço esse cara, trabalhou em tal empresa, vê se tem coisa na sua área. Então tem muita gente por trás, faz esse apoio, né? Antônio, você tem algum exemplo que veio do Mentorias? Cara, eu tenho bastante exemplos. Essa ideia aí de uma planilha para ajudar a gente é uma ideia até muito boa, viu? Sem querer dar spoiler, mas é uma ideia muito boa. E eu acho que essa questão de você ter essa rede de apoio é imprescindível quando você está em um momento até muito delicado, que é que você está sofrendo layoff ou teve alguma questão que fez você perder seu emprego, e você já tem uma rede para te ajudar a continuar se desenvolvendo fora do emprego, a continuar procurando vagas, até sem indicação, né? Se você for para alguma empresa muito grande, às vezes, mesmo com indicação, você vai ter que passar por um processo seletivo, você vai ter que fazer um teste técnico. E como o próprio Maurício falou, você ter essa rede de apoio vai ser muito importante para aumentar as suas chances de passar nos processos seletivos. Mas eu gostaria até de falar que, na minha visão, as mentorias e os mentores e o networking são importantes e ter essa rede de apoio durante toda a sua carreira. Você estando no emprego ou você não tendo emprego. E eu digo isso porque o motivo pelo qual eu criei o Mentorias foi pelo fato de quando eu entrei no meu trabalho como business developer, eu não sabia o que era um business developer. Eu consegui convencer, assim, acho que eu já tinha as características de um business developer, mas eu não sabia o que era a profissão. Então foi muito difícil para mim, os primeiros 6 meses, de realmente saber, será que eu sou bom? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que às vezes um dia um negócio não dava certo, às vezes eu fazia um negócio errado, eu achava que eu era o pior profissional do mundo.
E várias vezes eu pensei em desistir, eu pensei, não, eu não sirvo para isso, eles não sabiam, eu vou querer sair, não sei o quê. E o que me fez ficar no trabalho foram os meus mentores de business development. Foram os caras sênior que eu trouxe para perto assim que eu entrei na empresa e que me falavam, Antônio, isso aí é mais um dia no trabalho, de todo mundo. Todos os business developers escutam não, todos os business developers erram, todos os business developers fazem isso. Faz parte do seu crescimento, você tá começando a sua jornada, fica tranquilo, faz parte, você vai aprender. E às vezes até é maré, né? A gente sabe que às vezes você tá numa semana ruim, às vezes você tá num mês ruim, tudo certo. Então, essa rede de apoio é muito importante durante até novas oportunidades, você ter pessoas que já passaram pelo que você passou, para que possam te trazer uma certa tranquilidade em mares revoltos, né? Está passando por uma tempestade, você acha que o mundo vai acabar, e aí chega um cara, fala com você, Antônio, o mundo não vai acabar, todo mundo já passou por isso, faz parte. Daqui a um ano você vai olhar para trás e você vai falar, putz, aprendi muito, aquilo fez parte da minha jornada. Então, eu gostaria de adicionar um pouco isso, né? Nessa questão da perda de emprego, como vocês todos falaram, vocês vão ver que os seus mentores e as pessoas que vocês cultivaram um relacionamento vão ser as primeiras a te ajudarem, principalmente as pessoas que você conseguiu ter uma conexão real. E faça questão de continuar cultivando esse relacionamento no longo prazo, né? Para que quando você precisar já tenha isso pronto. Falando um pouco de mentorias também, eu queria contar uma história também, um pouco mostrando um pouco o poder dela, né? E o poder dos mentores e tudo mais, né? Agora, olhando para o outro lado, né, da figura, eu fui um mentor de algumas pessoas, né? De alguma galera que já veio falar comigo, e muitas delas é legal que, bom, eles estavam procurando seus primeiros empregos, estavam querendo mudar de área e tudo mais. Ah, sou programador e quero ser game designer, muito daquilo que eu já passei, e eu já aconselhei, né? Muitas vezes alguns passo a passos do que eles têm que fazer, e é legal quando eles passam, né? Depois vem me contar e tudo mais. Fico todo feliz também, porque ajudei, né? Um pouco, pelo menos um pouco da carreira do cara. Mas eu tenho uma história em particular, né? De um menino que veio procurar e eu vim conversando com ele, e ele entrou no primeiro trabalho dele e estava tudo bem, e ainda assim ele continuou fazendo mentorias comigo, ele contava um pouco das dificuldades que ele tinha durante o trabalho dele, né? Eu dava algumas dicas, pouco sobre o fato dele ser bastante júnior ainda, né? Ele estava entrando como game designer meio júnior, mas um game designer sozinho, que é um agravante maior, e eu dava um pouco de ajuda para ele, estava sendo bem bacana, né? E eu saí do meu trabalho antigo, né? E abriu essa vaga, né? A vaga tava de game designer, estava em aberto onde eu estava trabalhando. E o meu antigo chefe falou: Cara, tô querendo contratar. E eu vi essa pessoa aqui. E eu acho que ele faz, talvez tenha vínculo, né? Talvez funcione para a área. O que que você acha? Quando eu fui olhar a vaga, era o menino da minha mentoria. Falei, caraca, cara, eu já conheço a pessoa, eles trabalham muito bem, eu gosto do jeito que ele trabalha, o jeito que ele pensa, e eu conheço a figura, né? Então eu aconselhei, e é muito legal que hoje em dia ele tá na minha vaga, que eu trabalhava no meu emprego antigo, e ele não precisou praticamente nem fazer o processo seletivo, né? Eu conversei com o cara, eu conversei com ele, né? Então ele já era uma pessoa que eu conhecia, expliquei para ele os passo a passos do que eram as dificuldades do trabalho novo, e ele topou, e ele tá lá hoje trabalhando na empresa, né? Fazendo o jogo, muito massa. Eu fico muito feliz, né? Mais uma história de sucesso, vamos dizer assim. Muito legal. Ô, John, eu só queria comentar como foi interessante esse poder também de você. Porque, assim, o inverso do que isso fez por você, né? Uhum. Você não tá numa posição que você tem outros game designers para ajudar, mas essa rede te fez ajudar a melhorar, a crescer como um gestor e mentor daquela pessoa, né? Então, isso te dá algumas habilidades que você não tinha como desenvolver no seu trabalho ali no dia a dia, né? Exato, exatamente. É uma boa visão mesmo de, tipo, eu nunca fui líder de ninguém assim muito específico, né, liderando, mas esse poder da mentoria, né, de pelo menos conhecer essas outras histórias, entender essas outras visões de de outros desenvolvedores que estão entrando na área e tudo mais, me dá esse background para ter essas histórias para contar, entender como é que são as dores de cada um tem uma história diferente. Legal.
Eu queria agora, então, mais histórias de sucesso. Se vocês estiverem aí pensando aí, mal, Antônio, a gente já contou algumas, mas não precisa ser necessariamente de vocês, ou de pessoas que passaram por isso, que vocês acharam que foi legal, que utilizaram o network, que utilizaram essa rede de contatos para, de alguma forma, conseguir algo que eles estavam visando. Então, Mal, você tem mais alguma história para contar? Pode ser sua, ou pode ser de outra pessoa que você acha que vale a pena passar para a gente? Contei bastante minha já. Posso contar a história de um conhecido meu, que, que foi algo que eu acho interessante, porque foi algo similar com o que ocorreu entre eu e o Pietro, né? Que ele complementou a minha história anterior, contando sobre o que ocorreu aí nos fundos, né? E foi bastante interessante, que é essa questão de você ser realmente a recompensa por você ser uma pessoa que trabalha bem e também uma pessoa agradável, eu diria, que é uma pessoa que as outras pessoas vão querer ajudar. E isso aconteceu comigo, aconteceu também com um conhecido meu que estava numa empresa é, trabalhando diretamente com o lead game designer, e ele como pleno, aconteceu que simplesmente o lead game designer dele foi para uma empresa muito mais estabelecida no mercado e, como gostava do trabalho dele, levou ele junto. Sim, total. Sim, muito fácil. Chegou na outra empresa em 2 meses. Esse meu conhecido já estava fazendo o processo seletivo para lá e conseguiu passar. Então, eu acho que realmente voltamos sempre àquilo, né? Seja uma pessoa legal, seja uma pessoa agradável, que as portas vão se abrir. Legal. Vocês dois, Pietro, Antônio, tem alguma historinha pra gente? Eu tenho uma história de uma parceria que, assim, infelizmente ela acabou, infelizmente, de uma forma bem metafórica, mas, como eu falei, eu comecei na universidade. E eu comecei, o Felipe Calado, eu peguei a bolsa de estágio que ele tinha. Ele estava saindo para fazer o mestrado dele e eu peguei a bolsa do Calado. Ah, sim. O Calado, ele foi trabalhar numa empresa de Recife, chamada Jinx, e eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava para Jinx. Então a gente começou a trabalhar juntos nesse cenário. Em algum momento, essa empresa que eu essa coisa que eu trava, ela cresceu e ela precisou de suporte de outras pessoas. E aí quando precisava de freelancer, eu chamava o Calado. Então, o Calado me ajudava nesse cenário, né? E aí eu fui para Manifesto. Na Manifesto, eu apareceu uma vaga, a oportunidade, eu fiz, porra, Felipe Calado é uma pessoa foda. E ele veio comigo. Então, desde ali de 2010, meu Deus, eu tava com o Calado e a gente tá falando já de 2016, o Calado ali ainda comigo, trabalhando junto em muitas coisas. Chega 2019, a gente já ainda trabalhando junto, o Calado consegue passar para Taps Games. E, como eu já mencionei aqui, eu faço o processo para Taps Games. As pessoas perguntam para o Calado, Calado, o que é que você acha dele? Ele dá boas referências e a gente continua trabalhando junto na Taps Games. E aí é o momento que a gente se separa, mas a gente não se separa de vez porque o Calado está sempre presente aqui no GD de Bolso, né? E a gente sempre troca muita ideia, a gente sempre fofoca junto. Então, é uma pessoa que eu digo que ele não só me ajudou a crescer na carreira, e eu acho interessante que foi uma pessoa que ele já estava na carreira antes de mim, eu cheguei depois dele, mas a gente se ajudou e hoje eu tenho a possibilidade de ajudar ele em outros cenários. E a gente sempre houve uma humildade muito grande do Calado. Por exemplo, eu acabei me tornando manager dele e ele falou assim, cara, eu acredito nele como manager, então chama ele sim. E, e sempre teve uma humildade minha também, ó, nossa, não humilde falando isso, né? Mas de sempre ouvir o Calado e entender que ele sempre foi uma pessoa mentora minha. Então a gente sempre teve uma troca muito legal, né? Então isso para mim é uma referência muito legal, assim, que a gente sempre teve muita coisa. Mas o GD de bolso, ele é o maior exemplo de network pra gente, né? Ah, sim, sim, sim. Cara, Total. são 60 e caramba episódios e a gente sempre teve alguém para trazer aqui, sempre, todo tópico. Cara, já teve gente. Quero mandar uma pessoa que nunca teve aqui, que o John nem conhece, mas da Anoka, não sei nem se ela vai ouvir isso, mas às vezes eu preciso conversar com alguém, ela vai procurar e ela nem é do mundo de jogos, ela vai me ajudar a procurar no LinkedIn.
Então, tem uma galera assim que ajuda o GD de bolso, seja diretamente participando aqui, dando as caras como o Mal e o Antônio estão fazendo, seja me ajudando ali por trás, dando uma certa dica. Pô, como é que eu faço? Começa a fazer vídeo. Eu perguntei para uma amiga minha, cara, como é que a gente começa a editar? Ela usa essa ferramenta aqui. Então, cara, network é importante sempre e hoje no cenário que eu tô na King, né? É engraçado porque são várias empresas dentro da própria empresa. Eu troco muita ideia com as pessoas de outros jogos e aprendo muito com eles. Então, e a gente continua a manter contato no dia a dia. Tipo, eu vou ter uma reunião em breve que eu vou falar do que eu faço para outra área e simplesmente cheguei lá e fez: "Oh, vocês não querem ouvir de mim, não, o que eu faço?" Então, tem essa parceria de uma forma interessante na minha carreira como um todo, mas eu menciono o Calado como uma história muito legal pra mim, né? E você também, John, né? Cara, a gente começou ali juntos e hoje a gente tem um projeto Total. juntos e não necessariamente a gente trabalha mais junto no dia a dia, mas a gente troca muita ideia do que você precisando de apoio. Eu contei pra você assim que eu passei na King, eu contei pra você, então Sim, sim. foi eu acho que network faz parte da minha carreira. Eu digo que eu tive muito apoio para chegar onde eu tô. Eu não tô aqui sozinho e o GD de bolso, ele tá aqui só para me ajudar a celebrar isso e devolver um pouco, né? Mas, Antônio, você tem histórias? Pô, acho que primeiro muito bonito isso que você falou. É, eu gosto muito de pensar isso. Mentorias, eu sempre brinco que foi uma ótima desculpa para ter mentorias com quem eu sempre quis ter. Então, vários mentores, quando eu entro no mentorias, eu sou a primeira pessoa a pedir mentoria. Eu mando uma mensagem assim para ele: pô, seja bem-vindo ao mentorias, qualquer coisa eu tô aqui. Aí ele fala: ó, valeu, Antônio, não sei o quê. Eu falo: putz, quero marcar minha mentoria com você. Vamos, como é que tá a sua agenda? Porque no final do dia, a gente faz esses programas e a gente também recebe muito de volta, né? É uma coisa muito legal. E eu acho que, pessoalmente, tem uma história minha, mas eu acho que ela vai ficar muito longa. Eu queria trazer uma história do Mentorias que tocou muito meu coração quando eu escutei, que foi um artista que era lá da minha cidade natal, de Salvador. E aí ela, poxa, quem mora fora dos grandes centros urbanos, eu acho que centros urbanos, no caso, polos de economia, e ainda mais na indústria de games, a gente sabe que existe uma concentração bem grande em São Paulo, Recife, com as grandes empresas ali de outsourcing, e no Rio Grande do Sul. Não tem muitos estúdios grandes fora desses lugares. E aí ela encontrou um mentor no Mentorias que era de Salvador, da área de arte, e ela teve várias mentorias com ele, muito boas, e ela ficava muito nervosa sempre, ela me disse que ficava nervosa em processos seletivos, mas com o mentor ela conseguiu ter isso, e ela foi evoluindo, e aí alguns meses se passaram dela já tendo essas mentorias, surgiu uma vaga para a área dela, e a primeira pessoa que o mentor dela, que era a pessoa que ia contratar para a vaga, pensou foi nela. E aí Que mandou, massa. fez ela passar pelo processo seletivo, claro, mas o que ela estava me falando, que o processo seletivo foi tão mais leve pelo fato de que eles já se conheciam. Então, eu acho que às vezes a gente fica muito nervoso, né? Poxa, vou falar com o diretor da empresa, não sei o quê. Mas quando o diretor da empresa é seu mentor, uma pessoa que você já teve mentorias, que sabe das suas forças, que sabe do que você precisa melhorar, melhora muito. E aí, no final, ela foi contratada, está até hoje trabalhando lá. E assim, eu tenho uma pastinha no meu celular chamada Porquê, que eu boto essas histórias para toda vez que a gente está nesses momentos em que a gente, putz, imagino com o GD de bolso com vocês. Às vezes vocês estão ocupados, vocês têm que fazer coisa da família, tem que fazer coisa do trabalho, não dá tempo de organizar as coisas, e é importante a gente lembrar o porquê a gente faz essas coisas, né? Então, quando histórias como essas são o meu porquê, assim, o porquê às vezes eu vou trabalhar um pouquinho mais tarde, vou deixar o mentorias, vou continuar fazendo ele acontecer. E essa é uma de várias, né? A gente até tem um canal lá no Discord do nosso servidor que é feedback, que é as pessoas contarem as histórias dos mentores e como foi a experiência. Que legal, cara, que legal. No início do episódio, a gente comentou sobre eventos. A gente falou sobre eventos na faculdade, que é legal fazer, né? Mas, por exemplo, no Brasil agora a gente vai ter o Gamescom Latam. Eu não sei se já teve. Sempre depende de quando a gente postar esse episódio. É, É, exato. Mas a gente tem
esses eventos, e tem eventos online, tem eventos, o Firma Game Dev, né? Cara, a galera faz eventos incríveis. Sigam o Firma Game Dev no Instagram para acompanhar isso aí. É, e esses eventos permitem você começar a se conectar, né? Como eu falei, eu conheci o Túlio numa Game Jam que eu fui. E eu queria ouvir de vocês. E aí eu queria conversar com você, John. Como é que você vai. O que é que você. Quando vai nos eventos, por exemplo, você até consegue conteúdo para o GD de bolso, né? Mas como é Sim. que. Para quem não sabe, às vezes as pessoas reconhecem o John já em eventos, o que é engraçado. O John já tá A ficando uma pessoa voz, famosa. né? Eu Foi tô muito engraçado falando quando alto, reconheceram né? pela voz, né? É, Exato, exato, exato. mas como é que você utiliza da sua rede durante os eventos e como é que você também aumenta a sua rede durante eventos? Cara, legal a pergunta, né? Eu, das últimas vezes que eu fui no exemplo que a gente tá dando aqui da Big, né? Que agora é a Gamescom, eu fui meio como essa figurinha do GD de bolso, né? O repórter de chão, digamos assim, né? O repórter de rua do GD de bolso. Mas, no geral, ela é um ótimo lugar para você conhecer pessoas novas e também entender um pouco mais do que a galera tá fazendo, né? E rever muitas pessoas que você já tem, né? Até esses contatos antigos. Eu sei que todo ano eu vejo o. Ah, é o Danilo, que trabalhava na Tets. Televisão. Isso, Danilo. Todo ano eu vejo o Danilo Trevisan na Big e a gente se reconecta. A gente fala, pô, e aí, cara, como é que você tá? Onde você tá trabalhando? E não é um amigo tão próximo meu, mas ele é aquele amigo de trabalho, né? Então, eu acho que ele é muito essa figura que a gente falou que ele não é tão próximo, mas ele é uma pessoa que se eu precisar contar com ele, ele tá perto de mim, né? E claro, conhecendo outros jogos, conversando com mais pessoas, você vai criando essa rede, né? A gente já fez o cartão do GD de bolsa e a gente utiliza isso para divulgar um pouco a palavra, né? Espalhar a palavra e conversar com muita gente. E é um grande momento para criar esses novos contatos, né? Acontece muito de que pós uma Big, né? Pós uma Gamescom, o GD de bolso ele bomba, porque eu fiz muito desses contatos, eu conversei com bastante gente, muita gente ficou sabendo dessas novas coisas que a gente está trabalhando e vem muitas pessoas novas, que é isso que a gente quer, né? A parte também social é muito importante os encontros no barzinho, que a gente sempre fala o evento acontece, mas o evento do evento, que é o pós, né? O que vai acontecer à noite, o que vai acontecer depois, onde realmente você vai sentar para bater um papo, para conversar com essas pessoas, não num ambiente tão de trabalho, né? É onde você faz esses vínculos, né? E esses laços. Então é assim que eu trabalho, né? E eu gosto muito dessa parte. Não sou tão especialista como o Antônio, né? Mas para mim, ainda assim, é também até um respiro do sair da frente do computador e ver quem são as pessoas que realmente fazem a indústria acontecer e tal. Mal, você falou de um evento que você participou, você conseguiu pessoas para o playtest, né? Mas como é que você utiliza os eventos para fazer contatos? Que tipo de evento você recomenda para as pessoas irem também? Você tem ido para eventos? Ou, às vezes, até uma coisa que eu vejo no seu Instagram, você está mantendo uma rede, você está num país novo, né? Você está mantendo uma rede de amigos ali por perto, não necessariamente pessoas que trabalham com você no dia a dia, mas você tem uma rede até de apoio e suporte, né? Como é isso para você? Nossa. Perdão. Com certeza. É uma coisa que é interessante, essa pergunta que ela vai mudando conforme você vai avançando um pouco na carreira, eu diria. É, eu diria assim, qual evento que é importante ir? Inicialmente eu diria todos, mas obviamente é muito bom você pesquisar o tema antes, claro, né? Não sei se você é game designer puro, talvez não valha a pena você gastar uma grana para ir no Unity Summit, se você é um game designer de Unreal, por exemplo. Mas enfim, eu acho que uma coisa que evento tem que é mais legal, que também, assim como o LinkedIn, a rede social, é um lugar que as pessoas normalmente vão estar esperando esse networking aconteça. E assim como no LinkedIn, é importante também você não ir falar com a pessoa só para pedir, me dê um emprego. Não querer só usar aquela pessoa. Isso não dá certo. E no evento, uma coisa interessante que
tem é que você tem palestras, você tem atividades que você vai fazer. Você pode sentar do lado de uma pessoa legal e começar a conversar com ela até sobre a palestra que está acontecendo. E, e uma coisa assim que eu acho interessante, mesmo que você vá em algum evento grande como o Gamescom Latam, ou até uma GDC, e você encontra uma pessoa que você que é bem já conhecida na indústria e tudo, por mais que a pessoa seja incrível assim na sua opinião e tudo, ela sempre vai ter interesse em ouvir um jogador. Se, claro, se essa pessoa for um game designer, um game designer, eu diria, ela vai ter sempre interesse em ouvir o jogador. Então, se você sempre vai ter algo para trocar, uma conversa para ter com aquela pessoa. Óbvio, se você admira uma pessoa e nem joga o jogo dela, não sei direito quais decisões você tomou na vida, mas enfim. É, sobre no ponto que eu tô agora da carreira, eu tenho focado muito em, como você disse, tô em um outro país, então eu tenho focado um pouco em me mostrar bastante também. Então, sempre que existe uma oportunidade, eu tô lá fazendo uma palestra. É, e isso ajuda bastante, porque você consegue falar sobre coisas que você é passional, sobre coisas que você gosta muito, e você consegue, através da sua fala, você já começa uma conversa, não com uma, mas com 10, 15, 20 pessoas que possam estar lá ouvindo, tem interesse naquilo, e depois vão falar com você para continuar trocando ideia. E eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que você, dependendo do evento, se colocar à frente daquele evento e tentar falar sobre algo é extremamente importante, dependendo do momento que você está na carreira. Você está num momento mais inicial, com certeza, ir para uma conversa, ir para uma palestra, ir para uma apresentação que lhe interessa e ser ativo naquela escuta, fazer perguntas se for necessário. Depois, se você vê o palestrante lá, ir conversar com ele, estando já nos pés de quem já foi palestrante, não é incômodo. A gente está lá no evento para isso, para conversar com pessoas. Então, eu acho que é extremamente importante mesmo vocês terem um pouco mais dessa, não sei se é a palavra desinibição. Exato. E realmente conversar com as pessoas, principalmente as que você admira, porque se você admira aquela pessoa, teoricamente, você ter um papo para conversar ali, algo para falar para aquela pessoa. E é isso. Cara de pau é um belo adjetivo aí para essa palavra que você estava buscando. Ó. Isso, isso, obrigado. Mas eu acho que tem aquele cara de pau que é legal, que as pessoas chegam, trocam ideia, falam com você e também sabem respeitar limites, né? Eu acho que aprenda a respeitar os limites do próximo também, por favor. Com certeza, você não vai chegar já abraçando o cara, né? Uma coisa, adicionando, só pegando o gancho, que eu até falei no de BizDev, quando a gente vai para evento internacional, isso é muito mais importante, esse cuidado com os limites. Que a gente brasileiro, a gente é muito caloroso, a gente é muito. Ai, meu Deus, conheceu a pessoa, trocou 3 palavras, já é melhor amigo, já abraça, já não sei o quê, pipipi. Aqui no Brasil, quando você vai para BGS, você vai para Gamescom Latam, você vai perceber muito isso. Agora, quando você vai para eventos agora, por exemplo, eu voltei da GDC, que acontece lá nos Estados Unidos, mas que é um evento internacional. Todo mundo vai para a GDC. Conheci muita gente da King, inclusive, que estava lá esse ano na PG Connect. E são culturas diferentes. Então você não vai chegar pro japonês e vai abraçar ele. Assim, a não ser que você seja da família dele, ou a esposa dele, ou um amigo de infância dele, você não vai chegar abraçando ele. Você vai cumprimentar ele de forma respeitosa. A maioria dos países europeus também tem essa cultura mais fechada. Então, já passei situações vergonhosas quando estava no começo, de não ter essa compreensão e essa consciência ao falar com outras culturas e passar os limites, né? Muito bom, muito bom. E agora eu quero anunciar o evento do GD de Bolso. Não, não tem ainda. Ah, seria. Não tem ainda. Talvez no futuro. Ou um Vamos dia, lá. quem sabe. Quem sabe, né? Boa. Gente, obrigado pelo papo. Vamos para a nossa última perguntinha clássica do GD de bolso. Vamos nessa. Bom, eu queria ouvir de vocês, né?
Agora, para a gente falar, dar uma descontraída um pouquinho, algumas ideias e dicas de joguinhos que vocês acham que as pessoas deveriam jogar para curtir. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o papo que a gente tem aqui, ou não, ou pode ser só joguinhos muito legais. E aí sim também, né, claro, pessoas para as outras pessoas que estão ouvindo esse episódio seguir, para conhecer mais sobre desenvolvimento de jogos, também conhecer um pouco mais sobre network e talvez pessoas bacanas para elas baterem o papo, para criar essa conexão que a gente está falando aqui desde o começo do episódio. Então vamos lá, dica de joguinho legal para jogar e de pessoa para seguir. Então, ordem alfabética, Antônio. Pessoal, ordem alfabética acabava comigo na escola, viu? É, eu Mas imagino, eu sou o contrário. o Vitor devia te salvar muito na hora de entregar o dever. Pô! O P e o M são boas letras, porque às vezes os professores fazem, eu vou começar a ordem alfabética ao contrário. Ah, sim, você tá no meio do gol ali, né? Exatamente. Legal. Você sempre tá ali no meio. Exato, sempre tinha tempo de fazer a tarefa. É. Não importa o que acontecer. Então, dica de joguinhos, assim, eu me sinto uma fraude na indústria de jogos, porque eu jogo muito pouco, muito menos do que eu deveria. Eu tô sem console agora, meu notebook é uma batata, não roda nem CS direito. Então, vou dar dicas de jogos mobile. O primeiro jogo que eu dou é o Isa Supermarket, que é um jogo da Easy Play. Só vou dar dica de jogo brasileiro, que são os que eu mais jogo. Cara, esse Isa Supermarket é muito bom, muito bom. É do meu amigo Everton. E é um negócio de tipo um tycoon, assim, que você tem o seu próprio bom preço ali, para quem é de Salvador vai pegar essa referência. E é muito legal, muito divertido, eu sou viciado nele. O Everton até me deu uma camisa, fiquei super feliz. E o outro, que é agora que eu tô com a Netflix, qual é o nome dele? Relic Ah, sim, Legends. É sim, sim. da É Rocksnail. o Relic Hunters. O Relic Hunters, Isso. Relic Hunters. O Legends é o que eles lançaram com a Gearbox. É muito legalzinho. É um joguinho assim, meio de. Eu não sei os termos de game design. É roguelike, roguelite, hack and slash. É um looter Aí, shooter, ó. Ó, aí, é um Destiny-like. Total, total. os especialistas aí da área me salvaram. É muito legalzinho, tem várias armas diferentes, tem uma arte que eu sou um cara que eu sou vencido pela arte, sempre a arte do jogo é muito bonita. E é brasileiro, né? Eu sempre gosto de ver o que, é que a gente está aprontando e dar o máximo apoio que eu puder. Em relação a pessoas para você seguirem no LinkedIn, que é, como eu falei, a rede social que eu mais uso, eu recomendo muito você seguirem o perfil do Mentorias, que a gente está cada vez mais postando conteúdo lá, o perfil da GD de Bolso, o perfil da Control Alt, que são perfis que postam bastante conteúdo, e em pessoas, eu acho que no topo da cabeça aqui me vem o Batista, né, o maior influenciador do planeta Terra, talvez até do Brasil, de game design, muito bom. O Vitor Haime, que escreve Victor Hime, para galera que gosta de game design. O Guilherme Quintana também, que é um cara que fala. Vitor Haime é de sound design. E o Guilherme Quintana, que também fala bastante sobre game design. E ele tem uma visão bem interessante. Massa, valeu, cara. Muito obrigado. Bom, Mauricião, alguma recomendação aí? Joguinho eu sei que você tem, né, cara? Alguns. Não, duplico aí a recomendação ao Guilherme Quintana, um cara bem, bem massa que eu acho que inclusive já foi convidado aqui para algumas coisas. De jogo, assim, não sei se eu preciso recomendar o Idle Miner Tycoon, um jogo que eu estou trabalhando atualmente, Pode também, mas é né? um jogo que tem bastante, já tem o que o pessoal investe propaganda daquele jogo para todo mundo, né? Todo Tá, mundo já pelo menos tá já no sabe que gibi. ele existe, O né? pessoal existe, a galera já sabe que ele existe. Mas eu acabei de pegar um jogo que eu queria. É um jogo de uma série que eu queria gostar mais, só que eu não gostava muito do gênero dele mesmo, do que ele fazia, mas eu sempre me interessava muito pela arte, também sou muito vidrado na arte, mas eles me ajudaram bastante, porque eles lançaram meio que um sucessor espiritual, um outro jogo na mesma série, que é o AFK Journey. Ah, Nós sim. temos aí o famoso Hum, AFK Arena, que é um jogo bem, já também não preciso recomendar, que é extremamente conhecido. E eles lançaram muito recentemente o AFK Journey, que eu comecei agora, mas está realmente
Muito bonito. Que Recomendo legal. bastante pela arte. Daqui, quando eu jogar mais alguns dias, vejo se eu posso recomendar também pelo game design, mas vamos. Mas fica aí a recomendação desde já. De pessoas, eu vou, na verdade, recomendar uma, uma companhia, talvez, uma empresa que eu tenho seguido muito para saber de notícias interessantes da parte de business dos jogos, que é uma empresa chamada Navic. É Navic, só que Naavik. É uma empresa que uma amiga minha trabalha e eles fazem consultoria em game design. Eles sempre fazem. Eles têm também uma newsletter muito parecida com o famoso Deconstruct of Fun. Inclusive, minha amiga Legal. que trabalha na Navic, ela já trabalhou no Deconstruct of Fun. Que massa. E eu tenho pegado bastante informação interessante com eles. Tenho aprendido muito com o que eles lançam sobre o estado da indústria, as novidades. Eles focam bastante em jogo para mobile, mas também PC e indies também. Então é sempre legal ver o que eles estão escrevendo. Acompanho bastante Que por aí. legal. Que legal. Que legal. E é isso do meu lado. Porra, vou seguir aqui. Boa, gente. Valeu. Pietro, quer dar alguma dica ou tá de boa? Cara, eu vou dar só uma dica aqui, uma coisa que eu vi recentemente, não sei há quanto tempo já existe, mas tem um site de notícias brasileiro da indústria de jogos que é o The Gaming Era. Ah, É, sim. ele tá postando alguns conteúdos bem interessantes. Eu troquei uma ideia com a pessoa responsável pelo projeto recentemente, muito legal o projeto dele, assim, é uma coisa que eu acho que eu sempre quis ter mais no Brasil e se eu pudesse eu investiria nisso sim. Então acho muito legal esse projeto. Não tenho nenhuma relação, não li muito, para ser bem honesto, só vejo que eles estão produzindo conteúdo e se você quer se manter informado e você tem dificuldade com inglês, talvez seja um bom lugar para você começar. Já estou seguindo também. Cara, eu vou dar uma recomendação. Vou dar uma recomendação, já que você falou disso aí, eu lembrei aqui. Eu acho que uma pessoa que está fazendo, um jornalista brasileiro que está fazendo um ótimo trabalho de talvez expor um pouco mais como é que é a indústria pensando no desenvolvimento da coisa, né? Ele fala de jogos também, mas eles falam muito também sobre os pormenores da indústria brasileira no geral. É a galera do Drop de Jogos. Eles fazem um trabalho muito legal. Eles cobriram praticamente inteiro todos os pormenores, né, das coisas que estavam acontecendo lá no Congresso do Marco Legal dos Games. Então eu daria o nome, né? O Pedro Zambarta, tá lá no Twitter. Eu acho que ele é o escritor, né? Quase que o jornalista, o redator principal do Drop de Jogos, e eles fazem umas notícias, né? Eles cobrem a indústria de uma maneira bem legal e bem inteligente e bem profissional. Então, se vocês tiverem afim também de dar mais uma olhadinha, Drop de Jogos tem o site e também tem no Twitter. Boa. Legal, gente. Muito obrigado por participarem do episódio com a gente. Eu acho que a gente conseguiu cobrir um pouco e deu dica para todo mundo que estava precisando, né? Pelo menos para saber como começar, quais são as vantagens, onde achar esse tipo de networking que a gente está começando aqui e principalmente o core, né? De as vantagens e os motivos de fazer esses contatos na indústria. Então, muito obrigado. Eu queria deixar um espaço para vocês também divulgarem, né? Vocês já falaram do Mentorias, já falou até dos joguinhos da Colibri, mas se vocês quiserem dar um outro recadinho, Antônio, Maurício, fica aberto aí. Eu acho que, então, para quem eu também acabo criando conteúdo, Antônio Guaranis, no LinkedIn, pode seguir lá. E se você, enfim, for me seguir, tiver visto, claro, tá vendo o podcast, manda uma mensagem também para a gente se conectar. Fala o que é que você achou do podcast, dá o seu feedback, eu adoro sempre escutar. Conheci muita gente legal através do podcast do GD de Bolso, do primeiro, né, que eu gravei lá de BizDev. Uhum. E eu recomendo, enfim, mais uma vez, a gente tá com um plano de começar a fazer muita coisa dentro do Mentorias nesses próximos 3 meses, inclusive bastante coisa deve estar saindo para Games com Latam, então fica bem ligado lá. Ano passado a gente fez alguns sorteios de ingresso para os mentores, para os mentorados, estamos querendo repetir isso esse ano. E também o nosso servidor no Discord, que é onde acontecem as lives semanais que a gente faz. E acho que é isso de jabá. Boa, valeu. Tipo, para palavras de despedida, sempre lembre-se, não tenham vergonha de
de falar com as pessoas que vocês admiram e mesmo que não admiram, no caso, depois de ver esse episódio, sintam-se livres para me adicionar no LinkedIn, sempre aceito o pessoal, gosto muito de ajudar, dar dicas para quem pedir. E, claro, sejam sempre pessoas legais, agradáveis e respeitem os limites dos outros e vai dar tudo certo. Boa, valeu, gente. Muito obrigado. E valeu também, Pietro. Obrigado pelo papo, hein? Valeu, galera. Foi muito bom ouvir isso. Eu acho que esse foi um episódio que o casting foi muito fácil. Assim, quando a gente pensou nele, a gente pensou em vocês dois. Então, a gente queria esse episódio exatamente da forma que aconteceu. Foi muito tranquilo. Muito obrigado por participar. Sempre um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Antônio, por trazer as palavras mentorias, por organizar isso. E Mal, por sempre ser esse parceiraço em todas as coisas, não só no GD de bolso. E deixo aqui que eu não sou mentor do mentorias por várias questões pessoais, nada a ver com mentoria. Mas se você quiser conversar comigo, pode me adicionar em LinkedIn, em qualquer coisa. Eu falo, às vezes eu sou, como eu falei, eu sou blasé. E sou uma pessoa que não sou, nossa, que legal, vamos trocar uma conversa assim. Não sou essa pessoa. Mas se você quiser marcar um tempo, essas coisas, eu sou super de boa, sempre sou essa pessoa tranquila. Mas, John, Olá. eu ouvi dizer que o senhor está ativando, na verdade, as redes sociais do GD de Bolso. Tá tendo uns vídeos, como é isso? Você viu? Estamos fazendo vidinhos legais agora, mensais de notícias da indústria e, claro, alguns vidinhos bacanas sobre curiosidades, informações legais sobre desenvolvimento de jogos. E para você ver esse conteúdo que a gente está falando e, claro, todos os episódios que a gente está lançando do GD de Bolso, é só procurar a gente nas redes sociais como @GD de Bolso, no Twitter, no Instagram e agora também no TikTok. E para ouvir os outros episódios do podcast, como esse aqui e vários outros que a gente já lançou, né? Tem mais de 60 episódios lançados. É só procurar por Game Design de Bolso em todas as plataformas de streaming de podcasts. Então, Google Podcast, Spotify ou qualquer outro agregador que você utiliza aí, que vai ter uma listinha massa de vários conteúdos legais com vários convidados, igual esses caras que participaram aqui hoje com a gente. Legal, gente. Muito obrigado para todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.